Olá, galera do sétimo ano, vamos fazer atividade agora. Separei aqui algumas, acho que 10 questões sobre artrópodes. A gente viu algumas características dos artrópodes, animais com pés articulados, e aí a gente viu que tem divisões dentro dos artrópodes. Vimos que tem insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópoda, quilópoda, quer dizer, dentro do reino animal, a gente tem 9 grupos. Aí, dentro desses 9 grupos, a gente tem dois grupos que é o artrópode. A característica que dá nome ao grupo é podes, quer dizer, pés, e artro, quer dizer, articulações. Então, são animais que possuem pés articulados. Então, a principal característica é a presença de articulações. Isso veio trazer para os animais uma evolução. A partir do momento que você tem articulação, você consegue andar, você consegue pegar alguma coisa. A gente vai ver que nesse grupo aqui, os seres têm antenas, os seres têm patas, os seres vão utilizar as antenas, vão utilizar as patas, as antenas principalmente para fazer localização, para saber onde ele está, para saber que contato ele pode manter com o animal ou com o predador que está próximo a ele, né? E as patas, geralmente, elas, claro, são usadas para locomoção, mas também elas têm algum tipo de sensor que faz com que eles se comuniquem com o meio ambiente. Beleza? Então, a primeira questão, a gente viu que é uma questão de saber onde estão esses animais. Os animais estão dentro do grupo animal, dentro do reino animal, e tem como característica principal os pés articulados. Outra importante característica que ele coloca para a gente é qual a importância do exoesqueleto dos artrópodes. Qual é a importância do esqueleto externo dos artrópodes? Ele funciona como uma carapaça. Porque, veja, quando eu pego uma barata e noto que ela chegou na minha casa, o que eu vou fazer com ela é dar uma pancada nela. Só que a barata, como ela tem um esqueleto externo, ela protege os órgãos dentro. O caranguejo também tem isso, uma carapaça externa. É o chamado a palavra, exoesqueleto, esqueleto externo. Para fazer o quê, professor? Para fazer uma proteção a esses animais. Então, a importância do esqueleto nosso, por exemplo, que é interno, é fazer a sustentação do corpo, é fazer a proteção dos órgãos. No caso dos artrópodes, ele diz, veja, além de proteger o animal contra predadores, como assim, professor? Se o caranguejo vai ser comido por algum predador, como a casca dele é dura, às vezes eles não conseguem. E também o esqueleto vai servir para sustentar o corpo. O esqueleto dos artrópodes terrestres é geralmente coberto por uma camada de cera, que diminui a perda de água por evaporação. Então, os animais artrópodes que são terrestres, eles saem andando, mas aí a gente tem que colocar na pele dele um pouco de cera para que quando a água tocar neles, não tenha capacidade de absorver água. E essa absorção de água poderia matar esses animais por uma quantidade grande de células encharcadas. Então, a ideia é essa. A ideia é que não ganhe demais água essas células. Veja, como entender isso? Nós
nós, seres humanos, temos cera aqui na cabeça, também para evitar a grande quantidade de água que vai chegar aqui no nosso couro cabeludo. É um esqueleto dos animais, um esqueleto chamado esqueleto externo, tanto vai servir para sustentação, que é o normal, como também vai servir para proteção. Proteção e sustentação. É igual nós. Os ossos que a gente tem dentro do corpo servem para quê? Né? Para deixar a gente em pé, assim. E, ao mesmo tempo, proteger os órgãos internos. A minha cabeça, a nossa cabeça, é protegida pelo crânio, onde embaixo tem o cérebro. Beleza? Mas, o que são apêndices? Quais as funções dos apêndices dos artrópodes? Nada é apêndice. Professor, os seres humanos têm apêndice? Tem. Só que o nosso apêndice é diferente. Quem já teve apendicite ou já ouviu falar em apendicite, apêndice é um órgão que está próximo do fígado. Ele serve para armazenar líquido. No caso dos artrópodes, os animais eles têm na boca, eles têm os ganchos, geralmente, e tem os apêndices, que para cada artrópode vai servir de acordo com a sua evolução. Então, o que ele fala aqui, veja, o que são apêndices e quais as funções dos apêndices dos artrópodes. Ele fala, os apêndices são pernas que ao longo da evolução sofreram transformações. Lembra quando a gente do artrópode? Eu tenho inseto, eu tenho crustáceo. Então, um caranguejo, ele tem na frente da boca, ele tem ganchos. Eram pernas. Foram se tornando ganchos para fazer com que aqueles ganchos em forma de alicate que ele tem, sirva para cortar, para prender outros seres. Então, quer dizer que cada perna, entre aspas, foi sofrendo transformação para tornar o ser mais adaptado ao meio onde ele fica. Então, os apêndices são as pernas que, ao longo da evolução, sofreram transformações. Aí ele fala, os apêndices, quais são as funções dos apêndices artrópodes? A gente acabou de falar isso. As pernas, geralmente, vão servir para locomoção. Mas a gente vai notar que cada apêndice foi sofrendo mudanças de acordo com aquilo que o animal precisava. Vê, os apêndices desempenham diferentes funções. As antenas, ó, a gente viu que tem inseto, uma formiga, tem antena. Então, as antenas servem como órgãos dos sentidos, olfato e tato. Veja, as antenas, elas vão servir para olfato e tato. Ao redor, o que tiver ao redor, ela vai fazer um reconhecimento dos locais para facilitar a sua sobrevivência. Então, a antena, os insetos, elas servem para tato e olfato. Ela também quer saber qual o cheiro que tem naquele local. Uma barata, quando ela chega, ela precisa saber qual é o cheiro que está atraindo ela. Ou, ao contrário, o cheiro que pode fazer com que ela fuja. Outros apêndices ajudam a pegar comida, a mastigar o alimento e a sugar o néctar. Quando a gente fala de insetos, cada inseto tem a sua particularidade. Tem inseto que tem asa, outro que não tem asa. Tem inseto que tem antena, outro que não tem antena. Então, enquanto em alguns insetos essas antenas serviram para tato e olfato, outros, em outros insetos, apareceram, se modificaram para pegar comida, para mastigar o alimento e a sugar o néctar. Por exemplo, a abelha,
ela tinha apêndices, perninhas, que foram se transformando e viraram sugadores de néctar, tá certo? Todo animal sofre mudanças, evoluções. Então a gente tem que lembrar disso, que nós também sofremos evoluções. Se tivermos evoluções, consequentemente, vai de acordo com a necessidade que se precisa. Ok? Viu? Todos nós só evoluímos se aquela característica ela surgiu para aumentar a minha resistência no meio ambiente. Quando a gente fala que animal o animal ele é adaptado, ele evoluiu, é porque ele conseguiu modificar-se e conseguiu se adaptar ao meio que ele vive. Quarto, indique o nome dos grupos em que os artrópodes são divididos, exemplificando cada grupo com um representante. Você vai ver insetos, são 5 insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópoda e quilópoda. Aí ele quer um exemplo de cada um, que a gente já fez isso em sala. Inseto, borboleta, crustáceo, camarão, aracnídeo, aranha, diplópoda, imbuá. Acho que a gente mais conhece por imbuá. É um bichinho pretinho, que você toca nele, ele se fecha todinho. E por último, eu tenho quilópoda, que é a lacraia. Então são 5 grupos dentro dos artrópodes, 5 grupos dentro dos artrópodes, e cada um com o seu exemplo. Beleza? 5 grupos, cada um com o seu exemplo. 5. Como se divide o corpo dos insetos? Quantas pernas eles possuem? O corpo dos insetos é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Lembra disso? Ó, inseto tem cabeça, tórax e abdômen. Há quantas pernas eles possuem? Há 3 pares de pernas. Cuidado para misturar. Beleza? Aqui eu tenho o corpo dos insetos com 3 partes. A gente vai ver que tem outros que tem cabeça junto com o tórax, que é o cefalotórax. Eu tenho 3 pares de pernas, no caso dos insetos. No caso da aranha, não tem 3 pares de pernas, tem 4 pares. Okay? Essa pergunta eu fiz na sala de aula. Como os insetos respiram? Lembra que eu falei, olha, quando a gente joga veneno nos animais, nos insetos, notamos, a barata, por exemplo, nós jogamos o inseticida na casa, no banheiro e tal. Quando você dá uma volta e chega lá, você vai ver que a barata ela está com a barriga para cima. E essa barriga para cima faz com que haja a captação desse oxigênio. Ocorre a captação do oxigênio através da barriga desses animais. Só vai ocorrer a respiração se a barriguinha dele estiver para cima. Por isso, professor, que ocorre de haver uma
voltada de barriga para cima da barata, para que ela possa tentar sugar o oxigênio. Então, os insetos, a sua forma de respiração está de acordo com pequenos tubos que estão na região dorsal do animal. No tórax e no abdômen existem aberturas de tubos que são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. Esses tubos são chamados de traqueias. O oxigênio entra por esses orifícios e é levado diretamente até as células, sem passar pelo sangue, através das ramificações dos tubos. O gás carbônico serve como inverso. Então, na prova, nos exercícios que eu vou responder, é só colocar ocorre através da respiração dos insetos, ocorre através de espaços que encontramos na região dorsal dos insetos. Beleza? Fácil, não é não? Tranquilo. E assim, temos animais que têm respiração pulmonar, animais que têm respiração branquial, como é o caso dos peixes, dos animais aquáticos, e aí nós temos os animais que não precisam de líquido para que haja a passagem de oxigênio, que são os insetos. Eles só tem traqueia. Okay? Como os insetos não precisam de água, de líquido, passa rapidamente o oxigênio para o organismo dos insetos. Sétima questão. Qual a diferença entre o desenvolvimento de uma borboleta e a traça? Eita, nós vimos que os animais, os insetos, eles têm desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto. Desenvolvimento direto é quando o ser do ovo, quando ele nasce, ele se parece com o indivíduo adulto. Tem outros animais que têm metamorfose. Ele nasce o ovo, depois nasce uma forma jovem e depois o adulto. E na borboleta tem ovo, larva, pupa e adulto. Eita, poxa, tem, no caso, 4 fases. Ele pergunta aqui, qual a diferença entre o desenvolvimento de uma borboleta e a traça? Traça é aquele bichinho que come os livros da gente todinho, faz furinho nos livros da gente. Enquanto a borboleta, a gente sabe que é a metamorfose mais completa que a gente conhece. Então, a borboleta sofre metamorfose completa. A larva é bem diferente do animal adulto. Já a traça, o ovo origina um indivíduo semelhante ao adulto. O desenvolvimento é direto, sem metamorfose. Entendi então. Enquanto a borboleta ela sofre metamorfoses, diferenças, eu tenho a traça que não sofre diferença nenhuma. Do jeito que ela nasce, ela fica adulta da mesma forma. Beleza? Professor, por que os animais são diferentes no seu desenvolvimento? Porque cada animal sofre o desenvolvimento de acordo com o seu DNA, de acordo com a sua diferença. Então, não tem como a gente prever e saber por que cada animal faz isso. É porque cada um necessita de um tipo de desenvolvimento mais rápido ou mais lento. Lembra que a gente tem uma lagarta, depois aparece a forma de larva, depois a forma de pupa, onde a lagarta se fecha dentro de um casulo,
para depois aparecer a forma adulta, que é a forma de borboleta. Ah, entendi. Porque aí precisa de mais tempo para que a borboleta se desenvolva. A borboleta, como ela voa, ela facilita a sua reprodução, porque ela vai se encontrar com outros seres. Se ela vai se encontrar com outros seres, consequentemente, ela vai, como posso dizer, facilitar a perpetuação da espécie. Beleza? 8. Qual é o órgão respiratório dos crustáceos? Olha, quando a gente falou dos insetos, a gente viu que ele respira através de pequenos buraquinhos na sua barriga. Já os crustáceos, como vivem na água, não pode ter respiração desse tipo, traqueal. Não pode ter respiração pulmonar. Eles vão ter um tipo de respiração chamada respiração branquial, que é pelas brânquias. As brânquias, no caso do peixe, fica próximo da cabeça. O peixe tem um buraco aqui assim, ó, um opérculo, onde a gente vai ter a presença de brânquias. Os crustáceos, cada animal tem o seu local onde tem as suas brânquias, no caso de caranguejo, siri, para que ocorra a troca gasosa. Lembra, ele não retira, o crustáceo, ele não retira o oxigênio da água do mar, não. Ele retira o oxigênio da alga que sofre fotossíntese e produz oxigênio. Não esquece disso, não. Beleza? Tranquilo? Então, não é da água que os animais tiram o oxigênio. Tiram da alga que sofreu fotossíntese e liberou oxigênio. 9. Opa. 9. Dê exemplos de crustáceos usados na alimentação. Pelo amor de Deus. Todos nós sabemos isso aqui. Todos nós sabemos. Lagosta, camarão, caranguejo, siri, tudo isso é crustáceo que a gente utiliza bastante na nossa culinária, na nossa alimentação. Enquanto o corpo dos insetos, a gente viu que é dividido em cabeça, tórax e abdômen. É diferente a gente falar de crustáceo. A gente fala de corpo dividido em duas partes: céfalo, tórax, que é formado pela união da cabeça com o tórax, cabeça, tórax, cefalotórax, e abdômen. Veja que você pode confundir isso na prova. Inseto é cabeça, tórax e abdômen. Crustáceo é cefalotórax mais abdômen. Então, quer dizer, estamos vendo aqui quais são as características principais dos artrópodes. Então, nós vimos que eles têm pés articulados, que eles têm exoesqueleto, esqueleto externo, que serve tanto para proteção, como também para sustentação deles, né? Falamos dos apêndices. Esses animais têm muitas pernas, entre aspas. As pernas foram se modificando de acordo com o tipo de ser. Cada ser usou o seu apêndice de forma diferente. Quarto, indica o nome dos grupos em que os artrópodes são divididos. Aqui a divisão dos artrópodes, onde tem 5 divisões: insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópodas e quilópodas. Depois nós vimos a divisão do corpo dos insetos, tem 3 partes, diferente dos crustáceos,
torácica é dividida em duas partes. Depois vimos como é que os insetos respiram. Depois, não confundindo que ele não tem inspiração pulmonar. A inspiração é pela traqueia, através de espiráculos, que são buraquinhos na região dorsal. Depois eu tenho o dorsal, não, região ventral. Ventral é a parte de baixo. Qual a diferença entre o desenvolvimento da válvula trácica, que a gente viu aqui? Tem desenvolvimento direto e desenvolvimento por metamorfose. Depois vimos como respiram os crustáceos, que é através de brânquias. Depois, exemplos de crustáceos que a gente conhece demais na nossa culinária nordestina pernambucana. Depois, como é dividido o corpo dos crustáceos, diferentemente dos insetos, tem 3 partes. Os crustáceos só tem 2, que é o chamado cefalotórax e o abdômen. Beleza? Pessoal, a gente começa daqui.